Paz do Senhor, meus irmãos. Vou falar um pouquinho aqui do que aconteceu com a Marlene. Depois a gente vai ler uma palavra. Mas antes eu vou orar. Amém? Senhor Jesus, Pai, mais uma vez, Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por esse dia que passamos, por tudo que passamos. Senhor, eu te agradeço, Senhor Deus, pela igreja, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Pai, eu coloco a minha vida mais uma vez nas tuas mãos. Peço a ti, Senhor Deus, que usa a minha boca, Senhor. Fala aquilo que é da tua vontade, Senhor. Que todo eu caia por terra, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, venha dirigir as palavras, Senhor. Ó Pai querido, para que seja feita a tua vontade neste lugar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, antes de contar as maravilhas, né, que aconteceu com a Marlene, eu quero dizer que nós não podemos pensar que não, que a nossa luta, ela não é espiritual, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, a nossa luta ela é espiritual. E o que aconteceu, né, com a Marlene, todos sabem, ela tinha um problema no coração de ser fraco e precisava colocar um aparelho e estava meio difícil, às vezes ia ter que sair para fora para fazer, mas a Marlene, eu já tinha me disposto a ir com ela para o Espírito Santo, porque a gente ainda tem casa lá e seria fácil. Mas ela bateu o pé e disse que não, que a cirurgia dela ia ser aqui. É fé, né? Ela teve fé que ia ser e graças a Deus ela ia ser. O médico dela falou que, olha, vamos ver se até dia 19, que é o aniversário dela, de julho, a gente faz a cirurgia. Mas faltou material e não foi feito. Mas graças a Deus, Deus preparou as coisas no dia certo e na maneira correta. Em tudo isso Deus trabalhou. Eu terminei um serviço que eu estava fazendo até na casa do Luciano. Eu terminei num dia, tive um dia de folga e no outro dia a gente viajou para Porto Velho. Então até nisso aí Deus preparou, Ele soube fazer, né? Mas quando eu falo que a nossa luta, a gente tem que entender que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa guerra aqui neste mundo não é material, a nossa luta totalmente é espiritual, tudo é espiritual. Deus preparou a ida para lá de ambulância, ganhamos uma carona. E para vir também uma carona, ganhamos uma carona também na ambulância. Então Deus preparou todas essas coisas. Mas o diabo ele tentou, né, que a nossa luta não é contra a carne, nossa luta é espiritual. Ele tentou tirar a paz quando a gente estava lá no hospital. Mas ele foi derrotado mais uma vez. A Marlene, a pressão dela, de uma hora para outra, ela subia a 24 assim, instantânea. Ela não podia levar um susto, nem ter emoções, nem ficar preocupada, que a pressão dela subia. Aí como o diabo ele tentou, a gente saiu daqui, fomos internados, e quando a gente estava lá internado, a gente foi no domingo. Aí quando a gente estava lá, comecei a ouvir falar que aquele quarto estava isolado, aonde a gente estava. A gente chegou, tinha 6 leitos, a gente era o 6º. Eu falei assim, mas não pode, que a gente veio saudável, como é que eles iam trazer pessoal saudável e colocar num quarto onde está o pessoal isolado, né? Eu fiquei tranquilo, aí quando a Marlene escutou, ela começou a ficar preocupada. Aí eu corri atrás para saber por que a gente estava lá. Aí ele falou, olha, não tinha outro lugar para colocar vocês, tinha que internar e não tinha outro lugar, e teve que colocar aqui. Aí eu falei, Marlene, olha, nós
cremos num Deus que Ele pode todas as coisas. Ele é o nosso antivírus, né? A gente pode estar em qualquer lugar e passar por onde for, Deus está conosco. E Deus nos guardou. Aí o médico veio na segunda-feira e falou pra gente que qual era o procedimento. A Marlene ia passar para a cirurgia, ser implantado o aparelho, e da cirurgia ela ia ser encaminhada para UTI. E então a gente estava esperando. Eu já tinha até falado para as pessoas, não, o procedimento é esse, ela vai fazer a cirurgia e vai para a UTI. E depois da UTI que vai sair para o quarto. Mas Deus é tão maravilhoso que eu estava lá no quarto esperando ela sair da cirurgia. Ela foi feita a cirurgia mais ou menos meio-dia. Quando foi 2h30, chegou uma enfermeira me procurando e falando que a Marlene estava me chamando. Aí comecei a levar um susto, né? Mas firme com Deus. Aí eu falei, mas ela está na UTI? Ele falou, não, ela está lá onde foi feita a cirurgia, ela está te esperando lá. Aí eu cheguei lá e conversamos com ela. Falei, mas não vai precisar de ir para a cirurgia, para a UTI. Aí o médico disse que não foi preciso ela ir para a UTI. E dali a gente foi para um outro quarto. E nisso tudo, Deus trabalhando. Ela passou mal porque ela tinha acabado de fazer a cirurgia, foi no banheiro 2 vezes. Ela levantou e queria ir no banheiro. Ela não queria colocar a fralda para não precisar levantar, não queria, disse que não consegue, e levantou e passou mal. Aí, mas graças a Deus, ela voltou e ela só passou mal de vômito, né? Ficou tonta, fraqueza e passou esse mal. Mas ali naquele quarto ali, Deus trabalhou com a gente também. Onde tinha pessoas com câncer, tinha, né? Não sei se talvez hoje já foi. Tinha uma senhora lá que já está há 5 meses internada, esperando uma cirurgia e vai ter que sair para fora. Então a gente viu como que Deus trabalhou na nossa vida. E graças a Deus, aí teve uma reunião, onde um pessoal lá fez uma reunião sobre o título da reunião, Eu Venci a Depressão. E eu quis participar da reunião. E a mulher falou, a mulher que veio chamar falou que nessa semana passada tinha morrido 5 pessoas internadas ali por causa da depressão. A pessoa que tinha sido internada tinha morrido, se matado por causa da depressão. E tinha morrido 2 pessoas que trabalhavam lá dentro também, tinham se matado por causa da depressão. E aí eu participei também da reunião, e na hora que terminou a reunião, o pessoal saiu, chamei o pessoal para conversar, peguei um livro deles, porque eu achei muito interessante, e tinha uma pessoa, uma enfermeira lá, que estava desabando, que estava a ponto de se matar também. Então, por isso que eu estou dizendo, a nossa luta, nós temos que olhar a nossa vida ao entorno de nossas vidas, espiritualmente, que a nossa luta não é isso que nós estamos vendo aqui. A nossa luta, ela é um mundo espiritual. Então, por isso que nós temos que estar vivendo no Espírito, né? Vivendo em Jesus. E porque se nós vivemos de nós mesmos, pela nossa carne, nós não conseguimos vencer. Amém? Eu quero ler com vocês o título da palavra nessa noite, é a videira verdadeira. Mas eu quero também ver, né, que se existe uma videira verdadeira, que é Cristo, também existe uma videira que não é verdadeira. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Amém? Em João, capítulo 15, vai falar sobre a videira verdadeira.
A gente vai orar depois, não deixa eu esquecer para a gente orar. Eu anotei aqui, além do Felipe, né? A gente vai orar para mais umas pessoas aqui também enfermas. Amém? Eu vou ler do versículo 1 até o 8, depois a gente vai ler o 16. Amém, irmãos? Posso ler? Alguém aqui na frente tem aquela Bíblia nova agora que a igreja comprou? A Maria usa essa Bíblia, ela não? Não é não? Eu queria que alguém tivesse ela para a gente ler uma passagem aqui naquela Bíblia. Eu li aquela Bíblia, eu gostei demais, né? Eu gostei muito da palavra. Ela fala mais atual do que os dias de hoje. Amém? A palavra do Senhor diz assim, em João capítulo 15. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa para toda aquela que dá fruto, para que dê mais ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e arde. Versículo 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. Amém? O versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto eu em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Amém? Jeremias capítulo 2. Jeremias 2:20. A gente leu aqui falando sobre a videira verdadeira. A gente vai ler lá. Eu pedi para o Toninho ler, que ele está com a Bíblia ali. Aquela Bíblia ali, ela fala um pouco diferente dessa Bíblia minha. Talvez tem mais algum aí que fala também. Você pode ler até o final, tá, Toninho? Acho que é 31, se eu não me engano. A gente vai falar de Israel, né? Que Israel era considerado como a videira também. É por isso que Jesus, ele fala aqui que ele é a videira verdadeira. Amém? Amém. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que a prendiam. Mas você disse: eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava com uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos balins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como
uma camela jovem e arrisca como corre para todos os lados. Como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando ao vento em seu desejo, que é capaz de controlá-la quando está no cio. Os machos que a procuram não precisam se cansar, pois que logo encontrarão o que está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você diz: não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois dizem a madeira: você é meu pai. Você é meu pai, e a pedra. Você me diz, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem: venha salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá-la na hora da adversidade, porque os seus deuses são tão temerosos como as suas cidades, ó Judá. Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelam contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Vocês dessa geração consideram a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grande trevas, porque o meu povo diz: nós assumimos o controle, não mais viveremos a ti? Amém. Aí, tá bom. Essa leitura a gente fez, porque no versículo 20, lê o finalzinho dele aí, do versículo 20 aí, Toninho. Eu não servirei, ao contrário, em todo o monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, como se deitava como uma prostituta. Então, esses dias a gente estava comentando sobre igreja prostituta. O irmão Valtir falava isso. O irmão Valtir, ele costumava dizer que existe aí uma igreja prostituta, né? E aqui embaixo que fala, no versículo 27, porque dizem ao pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viram as costas e não o rosto, mas no tempo de seu aperto dirão: levanta-te e livra-nos. Muitas pessoas não querem aceitar a Cristo, não querem viver uma vida com Cristo, uma vida em Cristo, mas na hora do aperto eles lembram que existe um Senhor, né? E aqui, essa passagem aqui, Israel, ele tinha se corrompido, né? Eles estavam indo atrás de deuses. Aonde fala aqui nessa prostituta aqui, em Apocalipse 17 vai falar também sobre essa prostituta. A igreja, Israel, estava se prostituindo, estava buscando outros deuses. Eles não estavam adorando ao Senhor, estavam desviando os seus desejos, né? A sua alma, porque o nosso desejo, a nossa vontade é a nossa alma. Por isso que às vezes nós chegamos na pessoa e nós perguntamos para a pessoa: você quer entregar a sua alma para Cristo?
É fácil a pessoa entregar a sua vida para Cristo. Eu falo, eu entrego a minha vida. Mas se eu entrego a minha alma, eu vou entregar o meu desejo, as minhas vontades. Eu vou querer fazer a vontade de Deus, eu vou querer fazer os desejos de Deus. Por isso que nós devemos entregar a nossa alma para Cristo. Não só querer ser salvo, né? Mas entregar a nossa vontade aqui na terra. Aonde eu estou falando que nós devemos olhar o mundo espiritual. A nossa luta, ela é espiritual. A nossa vida verdadeira é espiritual. Essa vida que nós vivemos aqui, ela é passageira. Mas a nossa vida espiritual, ela é eterna. E nós temos que ver aonde é que nós estamos colocando essa vida. Será que estamos dando valor a essa vida espiritual? Amém? A vida eterna? Por isso que Jesus... Aqui ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, né? Israel era considerado, a gente vai ler ainda, ela era considerado uma videira belíssima ou excelente, né? E Jesus chegou e disse, eu sou a videira verdadeira. E se nós olharmos, como eu já tenho falado, o Velho Testamento desde Gênesis vem mostrando Jesus Cristo, tudo que ia acontecer. Tudo que vai acontecer ainda, está acontecendo hoje, está escrito, desde lá de Gênesis está escrito que vai acontecer e que iria acontecer. Em Gênesis 49, versículo 11, não precisa ler, só vou pontuar aqui. O que Jesus, desde Gênesis, Apocalipse, Jesus ele tem um marco. Em Gênesis 49, versículo 11, Jacó previu que o seu filho Judá amarraria seu jumentinho numa videira, mas excelente. Mais tarde, Jesus Cristo, a videira verdadeira, veio descer da tribo de Judá. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 5, o leão da tribo de Judá é Jesus. Amém? Estão entendendo? Eu quero que vocês entendam. Se eu ficar falando aqui a noite toda e vocês não entenderem, não vai valer a pena. Amém? E em Juízes 9:13, a Bíblia afirma que a videira é que produz o vinho que agrada a Deus. Aos homens, Jesus Cristo é a videira verdadeira, que produz tudo aquilo que agrada a Deus e beneficia os homens. Nós estamos vendo que antigamente no Velho Testamento Jesus era, o pessoal falava já, mas nem sabia, né? Muitos não entendiam. E hoje Jesus é aquilo que está falando lá no Velho Testamento. Em Zacarias 3:10, a palavra de Deus afirma, naquele dia diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Jesus Cristo é a videira verdadeira, que nos cobre com sua sombra, a quem podemos nos abrigar. Podemos ter abrigo, confiança. Às vezes dá um temporal aí, e a gente está debaixo de um barracão ou de uma árvore, nós não temos totalmente confiança se aquele vento não vai arrancar, às vezes dá medo. Mas Jesus é nosso abrigo. Debaixo dele, debaixo da proteção do Senhor, nós podemos ter a certeza que nós estamos seguros. Amém? Em Jó 15:1, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Israel havia fracassado e deixado de produzir frutos que agradava ao divino lavrador. Em Ezequiel 19:10-14, porém Jesus Cristo é a videira verdadeira, a quem o Pai se compraz. Este é o meu filho amado, né? Quando Jesus foi batizado, Deus diz isso, né? Mateus 17:5, este é o meu filho amado, a quem me comprazo. E em João 15:5, a gente vai comentar ainda, Jesus Cristo ainda diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto.
porque sem mim nada podeis fazer. Só podemos produzir frutos excelentes se estivermos ligados à videira. Ligados à videira verdadeira. Em João 15, 7, o Senhor Jesus Cristo, esse é um versículo que eu gosto muito, eu cito esse versículo. O Senhor Jesus Cristo revelou a nossa dependência, dizendo: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Quem permanecer ligado à videira verdadeira, que é Cristo, saberá discernir o falso Cristo do verdadeiro, o falso profeta do verdadeiro profeta, o falso apóstolo do verdadeiro apóstolo, o falso mestre do verdadeiro mestre, o falso espírito do verdadeiro espírito, o falso evangelho do verdadeiro evangelho, o falso pastor do verdadeiro pastor, a falsa igreja da verdadeira igreja, o falso senhor do verdadeiro senhor, o falso livro do verdadeiro livro, o falso ensino do verdadeiro ensino e o falso caminho do verdadeiro caminho. Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, serviu também para confrontar e quebrar o orgulho dos judeus dos tempos de Jesus, que consideravam a videira verdadeira por terem sido escolhido por Deus. O profeta dos Jeremias chegou a chamar, que é onde a gente leu ali, né? Chamar a Israel de vide excelente, como semente inteiramente fiel. Jeremias 2:20. Entretanto, havia tomado uma planta depois ela mudou, né? Tornou-se uma planta degenerada, uma videira brava, tão comum e pecadora como as demais árvores, e seriam as demais nações gentias. Amém? Essa explicação aqui é uma explicação que já tem aqui na Bíblia. Nessa Bíblia aqui, ela já explica aqui sobre a videira verdadeira. Amém? Agora eu vou falar uma parte aqui, que é estudo feito por Espírito Santo que Deus me deu, né? Jesus, ele disse no primeiro versículo: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Eu vou comentar aqui ainda outras partes onde vai falar que Jesus também ele é oliveira. Jesus ele é tudo, né, irmãos? Em tudo que nós pensarmos, Jesus ele é também. Amém? Nós somos a lavoura de Deus, né? Deus é o lavrador. Aqui no versículo 1 está falando. Nós somos enxertados na oliveira, né? Que é Cristo também. Amém? Versículo 2: toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Nós temos que olhar para nós mesmos, cada um de nós, né? Nós estamos ligados na videira, né? Temos que olhar para dentro de nós. Nós estamos dando fruto, porque a palavra diz que se nós estivermos em Cristo e não estiver dando fruto, se o ramo não estiver dando fruto, ele a corta. E a que estiver dando fruto, ele a limpa, né? Eu acredito que Deus ele nos deu a vida eterna. Nós temos a vida eterna, nós temos a certeza da vida eterna, mas nós precisamos estar atentos a isso aqui, né? Precisamos estar atentos se estamos agradando a Deus, se estamos dando fruto. A gente vai falar ainda sobre os frutos. Amém? No versículo 3: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Deus ele não vai chegar em cada um de nós e cortar mais alguma coisa, porque ele já fez isso, né? Ele já morreu por nós, ele já
deixou a sua palavra para nós, né? Então nós já fomos limpos, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Amém? Essa semana eu fiz um comentário sobre a unidade, e cabe bem a essa palavra. Como eu tenho dito, nós temos que olhar a nossa vida espiritualmente. Se nós lemos essa palavra aqui e ficarmos nessa atmosfera terrestre, nós não vamos compreender essa palavra. Porque aqui quem está dizendo que é videira e nós somos os ramos? É Jesus Cristo que disse. E Jesus Cristo é Espírito. E nós temos dentro de nós Espírito. Nós somos feitos de corpo, alma e Espírito. Deus habita em nosso Espírito. Aonde é que nós estamos ligados? Aonde é que nós somos os ramos? É no Espírito. Nós não estamos vendo aqui uma pessoa ligada a mim. Eu não estou ligado aqui fisicamente, olhando assim, visivelmente. Mas Jesus Cristo está aqui, ao nosso lado, ao nosso redor. Ele está ligado, Ele que nos une. E essa ligação não é visível aqui, ela é espiritual. Quantas vezes nós vemos coisas acontecer que ninguém explica? Um câncer ser curado, e ninguém foi lá e fez uma cirurgia, arrancou o câncer visivelmente, mas Deus, Ele vai lá e cura. É invisível, é espiritual. A Marlene Marlene é uma guerreira, ela tem vários exemplos, várias vitórias. Eu falei para ela isso aí lá no hospital. Ela começou a falar, teve uma hora que a gente tem esses momentos, um momento assim que a gente dá uma fraqueza, né? Ela começou a falar, eu tô com medo de não dar certo. Aí na hora eu falei para ela, Marlene, comece a colocar sua mente em Deus e confia que vai dar certo. Porque aquilo que nós pensamos acontece, aquilo que nós falamos acontece. A nossa língua, ela tem poder. Se nós ficarmos falando, olha, não vai dar certo, eu vou morrer, vai acontecer isso, não tem jeito, isso vai acontecer mesmo, porque você está falando. Isso é profetizar, é proferir palavras. E aí ela se acalmou e graças a Deus deu tudo certo. Mas ela teve uma cura, né, que todos, acredito que já sabem, se não todos, mas quase todos sabem, que ela foi curada de um câncer. Lá em Porto Velho mesmo, ela ia fazer a cirurgia no dia de amanhã. Quando foi no dia de hoje à noite, ela foi na casa de apoio, ela foi num culto que estava tendo lá, e ela foi curada naquela hora. Ela sentiu Deus curando ela. E no outro dia foi fazer a cirurgia, a médica fez o exame de novo e falou assim, não, mas já foi feita a cirurgia. Aí ela falou assim, foi Deus que fez. Na reunião ela sentiu que Deus tinha operado ela. A médica falou assim, foi feita a cirurgia porque aqui está cauterizado. A médica tinha feito o exame e ia fazer a cirurgia, e na hora que fazer a cirurgia, fez o exame de novo e falou, foi feita a cirurgia, que está cauterizado. Foi Deus, foi o Espírito Santo de Deus. Então a nossa luta, para nós entendermos essa palavra aqui, se nós olharmos com nossos olhos carnais, nós não vamos ver, mas precisamos olhar com nossos olhos espirituais. Nós somos uma pessoa em Cristo. Cristo é uma pessoa e nós somos uma pessoa em Cristo. Cristo está ligado conosco, no nosso espírito. Nós somos um. Que maravilha é essa? Jesus Cristo é uma pessoa e nós somos um com Cristo. Em João 17, a gente pode ler, João capítulo 17,
do versículo 19 a 23. Vamos ler? Amém? João 17, está aqui pertinho. 17, 19 a 23 eu vou ler. Amém? Quem pode dizer um amém aqui, que nós somos um com Cristo? Jesus diz assim, aqui em João 17, versículo 19 a 23, fala assim, ó: e por eles me santifico a mim mesmo. Isso é Jesus falando. Para que também eles sejam santificados na verdade, na palavra do Senhor, nele mesmo, que ele é a verdade. A palavra dele é a verdade. Essa palavra é a verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus estava falando que não estava pedindo somente por aqueles apóstolos que estavam junto com ele ali, mas por nós que cremos no poder do Senhor. Nós cremos que o Jesus Cristo, ele desceu do céu, nasceu aqui na terra, viveu, morreu e ressuscitou por nós. Nós cremos, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, Jesus está pedindo por eles. Amém? Versículo 21, para que todos sejam um, todos nós, amém? Como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22, e eu dei-lhes a glória te dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado. Amém, irmãos? Que maravilha! Nós precisamos olhar a nossa vida dessa forma, olhar a nossa vida espiritual, que nós somos um em Cristo, nós fazemos parte de Deus. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e falar assim: esse rapaz ele é de Deus, essa mulher é de Deus, essa senhora é de Deus. Algo diferente, tem algo diferente nessa pessoa, é Deus, porque nós somos um em Cristo. Amém? Nós não quer dizer somente aqui, né, em pessoas, mas com Deus, né? Jesus Cristo em nós. Amém? Voltando aqui, o versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A gente vai ler ainda sobre os frutos, mas comentando aqui, se nós, lá em Gálatas, que a gente vai ler, fala assim que nós devemos andar em espírito, é o que eu estou falando aqui. Nós temos que ler essa palavra olhando com os olhos espirituais. Nós não podemos ficar estacionados aqui olhando a nossa vida material ou carnal, mas olharmos na nossa vida espiritual. Aí lá vai falar sobre o fruto da carne e o fruto do espírito, né, em Gálatas. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se nós queremos dar fruto, que está lá, que a gente vai ler, mas se nós não estivermos em Cristo, se nós queremos viver uma vida fora de Cristo, nós não vamos conseguir. Nós só vamos conseguir dar fruto, bons frutos em Cristo. Vamos ler Gálatas. A gente vai ler primeiro
sobre os frutos do Espírito. Gálatas 22. Gálatas 5, 22. Perdão. Já estava em Efésios. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós só vamos conseguir produzir esse fruto se continuarmos ligados em Jesus, se vivemos uma vida espiritual em Jesus. Porque sem Jesus nós não podemos nada. Em Jesus nós podemos tudo. Amém? E o fruto, se viver fora de Jesus, vamos ler aqui o fruto da carne. E eu prestei atenção também a quantidade do fruto do Espírito e a quantidade do fruto da carne. É muito maior o fruto da carne. Então é muito mais fácil você dar fruto mau, como a videira, né, a videira falsa, né? É mais fácil produzir frutos maus do que frutos bons. Amém? Porque, versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, imolações, iras, peleja, dissensões, heresias. Amém? Como é fácil produzir esses frutos. Se nós não vigiarmos, se nós não estivermos no Espírito, vivendo em Espírito, fica muito fácil produzir isso aqui. Às vezes a gente irrita muito fácil, às vezes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, às vezes até um jeito da pessoa olhar para a gente já se ira. É fácil produzir o fruto da carne, mas o fruto do Espírito só produz se estiver em Cristo, se estiver vivendo uma vida em Cristo. Amém? E a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Amém? Versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo, e arde. Irmãos, Jesus, Ele nos deu a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Nós precisamos ter essa certeza, como foi dito já outro dia aqui, né? É uma coisa que nós precisamos nunca duvidar da nossa vida eterna. Mas aqui fala, no final, né? Nós podemos pensar que você está indo, né, para a vida eterna e ser lançado no fogo. Por isso que nós devemos viver em espírito. Nós devemos estar vigilantes a todo momento. Quando nós descobrimos um pouquinho assim que nós estamos saindo fora um pouquinho do espírito, devemos voltar rapidamente para viver em espírito. É muito fácil sair fora do espírito. É muito fácil a gente viver pela carne. Amém?
não sei se vai dar para ler, mas deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Coríntios. Em Romanos 11, nós precisamos entender que, cada um de nós, né, entender que nós não somos o bonzão, né? Nós dependemos de Cristo. E Jesus, ele morreu não somente para nós que estamos vivos, mas ele morreu também para Israel, aquele povo que a gente leu aqui no início, que estava pecando, estava buscando outros deuses. Então, Jesus, ele morreu por todos, não por um grupo só, mas por todos. Amém? Se nós estamos em Jesus Cristo, nós recebemos o nosso vigor, a nossa força do próprio Senhor, porque nós estamos ligados nele. Em Romanos capítulo 11, versículo 16, eu vou ler. 16, talvez só 2 versículos aqui, 16 e 26. Mas eu vou ler um pouquinho mais. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Amém? Porque se nós estamos ligados em Jesus Cristo, Ele nos santifica. Nós somos santos em Jesus Cristo. Amém? 17. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. É muito importante isso aqui, porque nós não podemos nos orgulhar de estarmos em Cristo e zombar das pessoas que não estão ou que saíram, que esteve e saíram. Porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Se nós não estivermos em Cristo, nós não podemos nada. Amém? Porque o nosso alimento, a nossa vida, ela vem de Cristo. Amém? O versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: Deus de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Amém, irmãos? O que nós lemos lá atrás, Jesus, ele já veio para libertar até aquele povo. Amém? Não só os vivos hoje, não só de Jesus para cá, mas Jesus, ele veio para libertar toda a Bíblia, né? Todo o Velho Testamento. Amém? Versículo 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Amém? Jesus veio por causa da desobediência daquele povo. Deus, ele poderia ter acabado com a raça humana, porque ele tem poder para isso. Poderia ter acabado, mas ele preferiu mandar o Filho amado para morrer por nós, para morrer por aquele povo desobediente, aquele povo que estava se prostituindo, buscando deuses, buscando outros deuses. Mas Jesus veio para morrer, para salvar esse povo. E por causa desse povo, nós somos libertos. É o que está falando a palavra aqui. E nós somos salvos pela misericórdia do Senhor, que teve com aquele povo. Nós fomos incluídos. Amém? Já vou terminar, irmãos. Já dei uma olhadinha para frente ali, já está acabando o tempo.
Amém? Versículo 6 eu parei. Versículo 7. Esse versículo aqui é um versículo que eu amo. Eu amo a palavra do Senhor, mas eu gosto muito dele. Uma vez eu fui visitar uma denominação junto com o Vanderlei. E lá na hora, lá o Vanderlei falou para mim, ó, eles vão dar oportunidade para nós. Aí eu não sabia se eu saía para fora, se eu enfiava debaixo da cadeira. O que eu fazia. Aí Jesus falou assim, ó, Jesus, graças a Deus, pela boca do Vanderlei, falou assim, lê João capítulo 15, versículo 7. Eu nunca mais esqueci desse versículo. Eu fui lá e li. E graças a Deus, esse versículo nunca mais saiu da minha mente, do meu coração. Amém? Versículo 7 diz assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Amém? Isso aqui é uma maravilha. Nós estamos falando da videira e Jesus disse: se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, quer dizer, se nós estivermos vivendo a palavra, nós podemos pedir tudo. Por isso que, às vezes, quando a gente, às vezes não, todas as vezes que nós formos orar, nós temos que ter a certeza que Deus, Ele está ouvindo a nossa oração e que Ele vai fazer a vontade dEle. Às vezes, nós oramos por um enfermo e o enfermo morre. Era a vontade do Senhor. Às vezes a pessoa está lá sofrendo, já viveu o seu propósito aqui na terra e está lá sofrendo. E Deus, Ele leva a pessoa. E às vezes nós oramos e Deus cura, porque é propósito de Deus também curar. Esse exemplo da Marlene que eu dei aqui, olha que exemplo. A Marlene tinha 28 anos, o médico falou que ela não chegava aos 30 anos, quando ela deu câncer. A Marlene está com 52 anos, graças a Deus. Então, acontece coisa na nossa vida que é para edificação nossa e dos nossos irmãos. Nós não podemos pensar que Deus quer nos abençoar somente, mas Ele quer abençoar também o meu irmão, porque eu faço parte do meu irmão. Amém? E o versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. E o versículo 16, para terminar: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? E o fruto, irmãos, o nosso fruto tem que ser esse fruto que nós lemos, né? De que está lá em Gálatas 22. Para terminar, porque eu estou falando da videira, da unidade da videira. Eu vou ler Efésios capítulo 4, versículo 3. Amém? Já vou encerrar já. Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Nós precisamos lutar para nós vivermos essa unidade, a unidade entre os irmãos e Cristo. Jesus, Ele mandou Jesus voltar. Deus mandou Jesus vir aqui na terra para Ele fazer essa unidade, para Ele salvar o seu povo. E nós somos, como igreja, corpo de Cristo, nós dependemos um do outro. A irmã Diva pediu oração e várias pessoas têm pedido, eu já pedi, e nós temos recebido várias bênçãos, várias curas, vários pedidos foram feitos aqui, nós temos resposta. Amém? Então, nós somos um nas horas difíceis, nas horas fáceis, nas horas de dor, nas horas de alegria. Nós somos um. Amém? Que essa unidade do corpo de Cristo, né,
que ela seja vista pelas pessoas em nossas vidas, amém? Que nós possamos contagiar essas pessoas com essa unidade, as pessoas olhar para nós e ver um só corpo, né? Cristo e a igreja, amém?